Bem, pessoal, essa aqui é uma demonstração alternativa para o Teorema de Domingos. É uma demonstração por indução. Indução matemática. A demonstração que eu fiz nos vídeos anteriores, é uma demonstração construtiva. Isto é, eu construí o resultado que eu queria a partir das características da sequência numérica que eu estava estudando. Dessa vez eu vou fazer uma demonstração por indução. Eu vou provar que vale para os primeiros casos, depois provar que vale para um caso geral e mostrar que se vale para um caso geral, vale para o próximo caso. Então dessa forma vai valer em todos os casos. Isso é uma prova por indução matemática. E dessa vez eu vou apresentar uma prova desse modo do meu teorema. Bem, e qual é o teorema? O teorema afirma que a maior sequência de números naturais consecutivos, múltiplos dos primos 2, 3, 5, até o primo na posição n, possui exatamente o primo na posição n mais 1 menos 2 termos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maior sequência de números naturais consecutivos... O que é números naturais consecutivos? São, por exemplo, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. É uma sequência de números naturais consecutivos, porque eles aumentam com a diferença de uma unidade. 10, 11, 12, 13 também são números naturais consecutivos, porque aumentam com a diferença de uma unidade. Então, uma sequência de números naturais consecutivos vai ser aquela sequência de números naturais, os quais aumentam com a diferença de uma unidade de um para o outro. Então, o meu teorema diz que a maior sequência de números naturais consecutivos, que eles são múltiplos dos primos 2, 3, 5 até o primo na posição n, possui exatamente o primo na posição n mais 1 menos 2 termos. Possui exatamente esta quantidade de elementos, o primo na posição n mais 1 menos 2 unidades. Vamos analisar o primeiro caso, quando Pn é igual a P1, ou seja, P1 vai ser igual ao número primo na posição 1, o primeiro número primo vai ser igual a 2. Nesse caso, o meu teorema me diz que a maior sequência de números consecutivos múltiplos do primo 2 vai ser exatamente o próximo número primo, isto é, P2, que é igual ao primo 3, menos 2 unidades. E 3 menos 2 dá 1. Então, meu teorema me diz que a maior sequência de números naturais consecutivos que serão múltiplos de 2 terá apenas um termo. Vamos verificar isso. Bem, essas bolinhas aqui que eu fiz, esses espaços, vamos imaginar que vamos preencher eles com números que são múltiplos de 2. Vamos escolher uma aleatória aqui, vou escolher essa do meio aqui, ó. Se nós fizermos esse número ser múltiplo de 2, então ele divide por 2. E se o número divide por 2, ele é da forma 2k. Ele vai dividir por 2 e vai dar algum resultado k, natural. Então, o próximo número que vai ser múltiplo de 2 vai estar 2 unidades depois. 2k mais 2 igual a 2 vezes k mais 1. Ó, 2k e 2 vezes k mais 1. Então, esse vai ser o próximo múltiplo de 2. Vai estar 2 unidades depois, 1 e 2. Do mesmo modo, o múltiplo de 2 anterior vai estar 2 unidades atrás, 1 e 2. 2k menos 2, que vai ser igual a 2 vezes k menos 1. Então, dessa forma, se nós escolhermos um número múltiplo de 2 para fazer uma sequência de números múltiplos de 2, porque nesse caso a nossa sequência é dos múltiplos de 2, e esses números serem números naturais consecutivos que aumentam de uma unidade, então a maior sequência de múltiplos de 2 que é possível criar é exatamente uma sequência com um termo. Só vai ter um termo essa sequência. Só vai ter um múltiplo de 2. Depois nós vamos ter outro número que não é múltiplo de 2. E antes desse número nós vamos ter outro número que não é múltiplo de 2. Então, a maior sequência de números consecutivos que são múltiplos de 2 possui exatamente, no máximo, um termo. Esse é o maior tamanho para uma sequência de números consecutivos que são múltiplos de 2. Então, nós vimos que o teorema realmente funciona no primeiro caso, quando o primeiro número primo é igual a 2. E se fosse, por exemplo, no caso dos primeiros dois números primos, que é o primo na posição 1 e o primo na posição 2, P1 e P2. Então, seriam os primos 2 e 3, respectivamente. Nesse caso, o meu teorema me diz que a maior sequência de múltiplos, de números naturais consecutivos, que são múltiplos de 2 e 3 desses primos, tem exatamente o próximo número primo, que é o primo P3. Estamos considerando apenas os múltiplos dos primos P1 e P2. Então, o próximo número primo é o primo P3.
E o meu teorema me diz que a maior sequência de múltiplos dos primos 2 e 3 vai ter exatamente o próximo número primo subtraído 2 unidades de termos. E o próximo número primo é 5. 5 menos 2 igual a 3. Então, se o teorema estiver certo, nesse caso, a maior sequência de números naturais consecutivos, que são múltiplos dos primos 2 e 3, a maior sequência possível de se criar com essas características, possui exatamente, no máximo, 3 termos. Vamos verificar se isso é verdade. Bem, mais uma vez vamos recorrer aqui às bolinhas, porque é o melhor jeito de entender isso. A nossa sequência é uma sequência de números naturais consecutivos que aumentam como unidade de diferença cada termo. E é uma sequência cujos números são múltiplos de 2 e de 3. Como são dois números primos, nós temos duas opções de escolha para o primeiro termo. Por exemplo, eu posso fazer o primeiro número dessa sequência ser ou múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Vamos ver quando eu fizer múltiplo de 2. Por exemplo, se eu fizer o número ser múltiplo de 2, o primeiro termo dessa sequência, isto é, uma sequência de números natural consecutivos, que eles são múltiplos de 2 e 3, se eu fizer o primeiro termo ser múltiplo de 2, então 2 unidades depois eu vou ter outro múltiplo de 2. Do mesmo modo, 2 unidades depois eu vou ter outro múltiplo de 2. E 2 unidades anteriores eu vou ter também um múltiplo de 2. Agora, olha só, eu tenho que ter uma sequência de números naturais consecutivos que são múltiplos de 2 ou 3. Eu não quero só uma sequência com essas características, eu quero a maior sequência. A maior sequência de números naturais consecutivos que tenham essas características. Ou seja, cujos números são múltiplos de 2 e 3. Eu posso obter isso do seguinte modo. Eu já escolhi que o primeiro termo dessa sequência vai ser múltiplo de 2. Então, me resta apenas que o múltiplo que não seja, que o número melhor que não seja múltiplo de 2, seja múltiplo de 3. Então, aqui nós temos números naturais consecutivos, que são múltiplos de 2 e 3. O próximo número múltiplo de 3 vai aparecer 3 unidades depois. 1, 2, 3. Então, esse número aqui não é múltiplo de 3. E o próximo múltiplo de 3 vai ser 3 unidades anteriores. 1, 2, 3. Esse aqui também não é múltiplo de 3. Então, a maior sequência dos primos, maior sequência de números consecutivos múltiplos dos primos 2 e 3, ela possui exatamente 3 termos de números naturais consecutivos se eu começar com um múltiplo de 2. Então, a maior sequência possível de múltiplos desses primos vai ter 3 termos, se eu começar com um múltiplo de 2. Se eu começar com um múltiplo de 3, o que acontece? Vamos ver. Então, começando aqui com um múltiplo de 3, o primeiro termo, então a 3 unidades anteriores, 1, 2, 3, eu vou ter outro múltiplo de 3. Do mesmo modo, 3 unidades à frente, 1, 2, 3, eu vou ter outro múltiplo de 3. 1, 2, 3. Então, como eu quero uma sequência de números naturais consecutivos, e eu só tenho duas possibilidades, ou é o primo 2, como eu só tenho duas possibilidades, ou é o primo 2, ou é o primo 3, e eu já usei o número primo 3, então eu vou ter que fazer o próximo número, que não é múltiplo de 3, ser múltiplo de 2, para que eu tenha assim a maior sequência. Eu não posso fazer o mesmo múltiplo de 3 ser múltiplo de 2, porque eu estaria encurtando essa sequência. Ela poderia ser ainda maior se eu separasse os múltiplos. Então, para que ela seja a maior sequência, então é necessário que os múltiplos sejam números distintos, para que eu tenha a maior quantidade de termos. Então, o primeiro termo é múltiplo de 3, o segundo termo é múltiplo de 2. Aí, o próximo múltiplo de 2 vai aparecer 2 unidades depois, 1, 2. Esse vai ser múltiplo tanto de 3 como de 2. Próximo, 2 unidades depois, 1, 2. Do mesmo modo, terá um múltiplo de 2, 2 unidades anteriores, 1, 2. Do mesmo modo, 1, 2. Aqui também será múltiplo de 2. Agora, veja só, aconteceu a mesma coisa. Aqui não é múltiplo nem de 3 nem de 2, e aqui não é múltiplo nem de 3 nem de 2. Então, tanto se eu começar com um múltiplo de 2, como foi o primeiro caso, quanto se eu começar com um múltiplo de 3, como foi o segundo caso, não importa com qual múltiplo eu comece, a maior sequência de números naturais consecutivos, que são múltiplos de 2 e 3, é exatamente uma sequência com 3 termos. E nesse caso também se mostrou verdadeiro o meu teorema, porque isso estava previsto.
A sequência previa que... O meu teorema previa que a maior sequência de múltiplos dos primos 2 e 3 teria exatamente 5 menos 2 termos, que é equivalente a 3 termos. Então, deu certo para o primeiro número primo, quando P1 é igual a 2, e deu certo para os dois primeiros números primos, P1 e P2, que é os primos 2 e 3.